Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Em confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Hoje então nós vamos ouvir no capítulo 1 sobre as boas novas da redenção. Né? Na semana passada a gente viu um pouquinho sobre a estrutura do Evangelho de Marcos e como que Marcos elabora muito bem o seu evangelho, usando muitas vezes de inclusios, né? A gente viu um pouco sobre isso, que a palavra que a gente usou é de sanduíche, né? Então ele fala de um tema, ele muda de assunto, depois ele volta no tema anterior para mostrar que tudo isso está relacionado. Ao longo do evangelho a gente vai ver alguns exemplos disso, mas no capítulo 1, então, a gente já tem ele dizendo para que ele escreve. Ele escreve esse evangelho para mostrar que o princípio de todas as coisas é a boa notícia, e essa boa notícia vem da parte de Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus. Então, desde o início, ele já deixa muito claro para nós qual que é o seu propósito. Ele quer mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele quer mostrar que o Filho de Deus tem uma boa notícia para nós. Então, ele está narrando essa boa notícia do início ao fim. E algo para a gente pensar sobre quem é Jesus Cristo. Talvez essa seja hoje uma das perguntas mais importantes para serem respondidas, porque nós temos dezenas, milhares de religiões e muitas delas, inclusive, falam sobre Jesus. Muitas seitas, chamadas até mesmo cristãs, consideram Jesus como sendo um grande homem. Os testemunhas de Jeová consideram Jesus, por exemplo, como a primeira criatura e mais elevada, uma espécie de mestre de obras da criação. Então, se você se deparar com o testemunho de Jeová, ele jamais diria que Jesus é o Filho de Deus, no sentido de ser um com o Pai, divino como o Pai, Deus, o Deus Filho. Eles não vão dizer que Jesus é Deus. Nós temos os muçulmanos dizendo sim que Jesus existiu, inclusive no Alcorão nós temos relatos sobre Jesus. No Alcorão diz que ele foi um profeta, no Alcorão diz que ele nasceu de um nascimento virginal, né? Eles vão dizer que Jesus não tem pai. Eles vão dizer que o seu nascimento foi miraculoso, eles vão dizer que Jesus operou muitos milagres, coisa que nem Maomé fez, mas eles jamais aceitariam que Jesus é o Filho de Deus, ou que ele é divino. Muitas pessoas hoje, né, a gente vai ver muitos livros, muitas palestras dizendo que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, o coach da minha vida, Jesus foi o maior revolucionário que já existiu, ou uma espécie de Papai Noel que vem para nos dar alegria e sucesso. E mais Marcos, ele vem para trazer a resposta e dizer quem é Jesus. E ele vem para narrar e ele relata para nós, através das obras de Cristo e através do ensinamento de Cristo, de tudo que Cristo fez e ensinou, das palavras e obras de Cristo, para mostrar quem é Jesus. Esse não é um livro de autoajuda, tampouco um manual religioso ou um livro de ficção. Nós estamos falando de um livro que relata sobre quem é Jesus, e o propósito dele é mostrar a boa notícia que Deus tem para nós. Às vezes a gente pode pensar que a gente já sabe muito sobre Jesus, mas não seja tolo de pensar que você não pode ser surpreendido com a pessoa de quem é Jesus e que o Evangelho de Marcos pode ensinar e trazer para nós. E esse é meu objetivo ao longo dessa semana,
das próximas, que a gente vai estar estudando esse evangelho juntos, caminhando juntos, porque tem coisas preciosíssimas que a gente pode aprender e a gente vai aprender. Marcos, então, ele vai mostrar para nós que o evangelho conta as boas novas de salvação prometida na história pelo Deus triuno. Deus promete para nós a salvação e ele traz essa boa notícia por meio de Jesus Cristo. Marcos, no versículo 1, ele não inicia com o nascimento, tampouco no verso 2 ele inicia com o nascimento de Jesus. Ele não começa como Mateus, por exemplo. Mateus capítulo 1 inicia com a genealogia de Jesus. Então o objetivo de Mateus, logo no princípio, é mostrar que Jesus Cristo é o descendente de Abraão. Ele começa com Abraão, ele parte de Davi e ele chega até Jesus. Então ele está dizendo, olha, ele é a semente de Abraão prometida, por meio de qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele é o filho de Davi, aquele que haveria de se assentar no trono, ungido, o Cristo. E Mateus vai enfatizar muito essa questão do reino dos céus. Mas Marcos já começa com Jesus agindo. E por que a gente tem então o relato da vida de Cristo em 4 evangelhos e não apenas um? Cada evangelho mostra um ângulo de Cristo, mostra uma perspectiva sobre Jesus e de forma belíssima a gente pode ler cada um deles sobre as diferentes ênfases, tratando da mesma pessoa. Mateus mostrando Jesus como um rei, numa ênfase para os judeus, mostrando as profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas em Cristo. Marcos, ele enfatiza muito as obras de Cristo, ele quer mostrar Jesus como Filho de Deus, ele não escreve para judeus, ele escreve para gentios, então ele pouco trabalha a questão das promessas do Antigo Testamento, ele relata muito essa questão de que Jesus é o servo sofredor, ele faz um paralelo grande com o livro de Isaías, mostrando que Jesus vem para sofrer no nosso lugar. Lucas mostra Jesus como um homem perfeito e aquele que cuida dos marginalizados, que cuida daqueles que estão à margem na sociedade. E João mostra o Filho de Deus que desceu do céu para salvar o mundo. E veja, Marcos então ele traz essa boa notícia para nós. E quem era João Marcos? É importante a gente entender que João Marcos era um jovem na época do ministério de Jesus. Ele inclusive no próprio Evangelho de Marcos aparece em um determinado momento, de forma bem estranha até, né? No momento em que Jesus é capturado pelos soldados, é um jovem desnudo que sai correndo. Mas o João Marcos é aquele que acompanha Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e os abandona. Na segunda ele quer retornar e ele se torna motivo de grande discórdia entre Paulo e Barnabé, separando-os. Contudo, João Marcos acompanha Barnabé e ele cresce extremamente. Então João Marcos ele se torna companheiro de Barnabé, ele se torna companheiro inclusive de Paulo. Você vai ver a carta aos Colossenses, né, Paulo dizendo então que João Marcos estava com ele. Em 2 Timóteo a gente vai ter o relato de Paulo dizendo então que João Marcos lhe seria útil, que era para ele ir. E João Marcos ele era considerado filho, né? Pedro chama João Marcos de filho na sua epístola. Então ele era um discípulo de Pedro e muito possivelmente ele escreve o Evangelho de Marcos com a narrativa de Pedro. Pedro traz detalhes vívidos para Marcos e Marcos relata tudo isso para nós daquilo que ele ouviu de Pedro. Tanto é que o Evangelho de Marcos é o que menos trata de Pedro num sentido bom. Não há elogios a Pedro no Evangelho de Marcos, porque Pedro sabe que a sua identidade não tem a ver com o que ele faz ou deixa de fazer, mas com o que Cristo fez. Então, Marcos ele enfatiza muito até os defeitos de Pedro, e não as qualidades de Pedro. E o Evangelho de Marcos, então, ele é dividido em 3 grandes partes, a gente viu isso na semana passada. Ele inicia na Galileia, então nós temos do capítulo 1 até o capítulo 8, o ministério de Jesus, toda a sua ação, curas, milagres, ensino aos seus discípulos na Galileia. Do capítulo 8 até o capítulo 10, nós temos então uma grande jornada indo para a Judeia, em um discipulado com seus discípulos, dizendo para eles que ele estava subindo para morrer, e eles ainda não entendendo. E por fim, do capítulo 11 em diante, nós temos Jesus na Judeia, o relato da sua paixão, a morte de Cristo. E ao longo de todo o Evangelho de Marcos nós vemos cada inimigo de Jesus sendo derrotado, do início
ao fim. Jesus lidando com o pecado, Jesus lidando com o resultado do pecado, com enfermidades, com todos os problemas de um mundo caído. E o tempo todo, o Filho de Deus vencendo, caminhando, indo para a cruz, rumando para a vitória, para a salvação dos seus, para a salvação da humanidade. Então, nós vemos, paralelo a isso, os discípulos tropeçando o tempo todo, como cada um de nós tropeça. E esses discípulos passando por grandes dificuldades, assim como nós passamos. Uma caminhada que inicia com Jesus chamando discípulos para andar do lado dele, ensinando-os do início ao fim, mostrando-os o caminho para a cruz, ensinando-os a vontade de Deus, trilhando o caminho, sendo o único caminho para o Pai, por meio de Jesus. Marcos, ao longo de todo o seu evangelho, então, ele quer mostrar Jesus como Filho de Deus. É isso que nós temos no versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É importante, na sexta-feira a gente tem estudado sobre o livro de Apocalipse, que em toda a literatura judaica existem alguns símbolos importantes, inclusive a questão numérica, alguns números, por exemplo. Né? O número 7 é um número importante para os judeus, porque faz menção à questão da criação, à perfeição de Deus, à completude. E ao longo do Evangelho de Marcos, nós temos 7 vezes Jesus sendo chamado de Filho de Deus, sendo reconhecido como Filho de Deus. Então, do início ao fim do Evangelho, Marcos, propositalmente e estrategicamente ao longo do Evangelho, ele vai pincelando dizendo que Jesus é o Filho de Deus, no propósito de revelá-lo, no propósito de mostrar quem ele é. Só que do início ao fim ele vai mostrando os discípulos também não compreendendo muito bem, não entendendo muito bem quem é Jesus. Então veja, ao longo das 7 vezes que aparece o Filho de Deus em Marcos, a primeira vez é o Marcos como narrador falando. Então a primeira vez ele fala, olha, eu vou falar para vocês, então ele já dá o spoiler do final. Ele já narra e fala, não, o negócio é o seguinte, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar Jesus Cristo, o Messias, e o Messias, deixa eu contar para vocês, os discípulos não vão estar entendendo muito bem o que é isso ao longo da jornada não, mas você que eu estou narrando, eu já estou contando desde já, ele é o Filho de Deus. No verso 1, capítulo 1, verso 1. Depois, no capítulo 1, verso 11, nós temos Deus o Pai dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E ele está então rodeado de pessoas, ele é batizado por João Batista, e no momento que ele é batizado, uma voz dos céus vem e diz, este é meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então nós temos Deus dizendo, este é meu filho, ele é o Filho de Deus. E as pessoas ali ao redor ouvindo isso. No capítulo 3, verso 11, nós temos demônios reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Nós temos então, em primeiro lugar, o narrador, o evangelista dizendo, depois o próprio Deus dizendo, agora demônios falando. Em 3:11, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. No capítulo 5, verso 7, ainda no mundo espiritual, nós temos os demônios novamente, uma legião de demônios, no verso 7, 5:7, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então, ele reconhece os demônios, aquela legião de demônios, nós estamos falando, uma legião de soldados romanos era composta por 6.000 soldados romanos, aqui nós tínhamos pelo menos 2.000 demônios, porque era o número de porcos que se precipitam ali naquele monte, pulando no despenhadeiro. Então nós temos Deus o Pai, os demônios no capítulo 3, no capítulo 5. No capítulo 9, novamente Deus o Pai vai dizer para os discípulos, Pedro, Tiago e João, ali no Monte da Transfiguração, Deus o Pai, em Marcos 9, 7, ele diz, este é meu filho amado, a ele ouvi, o Filho de Deus. Por fim, agora, sendo julgado, e Marcos faz questão de enfatizar que Jesus ele é morto justamente porque ele reconhece isso. Em Marcos 14, versos 61 e 62, agora o próprio Jesus vai dizer que ele é o Filho de Deus. Primeiro o evangelista, Deus o Pai, demônios, Deus o Pai, agora o próprio Jesus, na sexta vez, ele vai dizer em João 14, 61, ele porém guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote,
Ele disse: És tu o Cristo? Lembra lá do versículo 1, capítulo 1, verso 1? És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu. Veja o que Marcos diz no verso 62. Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Jesus então disse: sim, eu sou o Filho de Deus. Até agora nenhum homem havia dito que Jesus era o Filho de Deus. E quando é então que o primeiro homem no Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, propositalmente Marcos oculta isso lá em Marcos 8, por exemplo, quando Pedro diz: tu és o Cristo, né? Nos outros evangelhos ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos ele vai dizer: só tu és o Cristo. E em Marcos 15, verso 39, nós temos o primeiro homem, que é um centurião romano. Na hora que Jesus morre, depois da morte de Jesus, ele vai dizer: o centurião que estava na frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então Marcos, ao longo de toda a narrativa, está dizendo: eu estou querendo mostrar para vocês isso. Jesus, na sua morte, mostra que ele é o Filho de Deus. E ele ressuscita porque ele é o Filho de Deus. E a boa notícia que eu tenho para vocês é que o Filho de Deus veio para nos salvar. 7 vezes Filho de Deus ao longo de Marcos. 7 vezes nós temos o termo Cristo, Messias. 7 vezes nós temos então Jesus sendo chamado de Messias. No capítulo 1 nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Então nós temos em Marcos 1:1, Pedro diz: tu és o Cristo, em Marcos 8:29. Depois os discípulos em Marcos 9:41, depois os discípulos discutirem quem era o maior, Jesus novamente é chamado de Cristo. Em Marcos 12, sobre o Cristo ser filho de Davi ou Senhor de Davi, ele vai ser chamado de Cristo. Em Marcos 13:21, sobre a segunda vinda. Em Marcos 14:61, que nós lemos agora, o sumo sacerdote perguntando: és tu o Cristo? E ele diz: eu sou. E em Marcos 15:32, ali já na morte, né, nós temos, próximo da morte, eles dizem: desce agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que creiamos. Então 7 vezes Marcos mostra Jesus como Cristo, 7 vezes Marcos mostra Jesus como Filho de Deus. Olha que coisa belíssima. Ele não coloca isso de qualquer maneira, não é algo aleatório que está aqui, uma narrativa escrita de qualquer maneira, tudo isso distribuído perfeitamente, tudo isso escrito de maneira bela para nos mostrar que Jesus é o Cristo ao longo de todo o Evangelho, para nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a boa notícia para nós. O Messias veio, o Filho de Deus veio. Ele veio para nos salvar. E no verso 2, então, até o verso 8, nós temos as boas notícias, mas essa boa nova narrada por Marcos não é algo inesperado. Marcos não começa com Jesus, mas ele começa falando de João Batista, e ele começa falando de uma profecia que foi feita, que foi dada lá em Isaías capítulo 40. O profeta Isaías fez essa profecia 700 anos antes de Jesus nascer. Então o Messias, o Filho de Deus, ele foi profetizado desde muitos anos antes, séculos antes. As boas novas foram profetizadas. O Evangelho não inicia no Novo Testamento. O Evangelho está presente desde Gênesis. Desde Gênesis 3,15, quando Deus promete para a mulher, para Adão e para Eva, que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. É Jesus quem veio para pisar na cabeça da serpente, para vencer o dragão, para nos salvar. Tudo profetizado. O Evangelho da Graça está em toda a Escritura. O Antigo Testamento não é uma outra era e o Novo Testamento uma nova era. O Evangelho da Graça está presente desde a queda, desde Gênesis 3 até Apocalipse. Nós temos o pacto da graça, a salvação pela graça. E a salvação, desde a queda de Adão, sempre foi pela graça. Ninguém consegue ser salvo por guardar a lei. Os judeus no Antigo Testamento, os hebreus no Antigo Testamento não eram salvos por guardar a lei. Eles guardavam a lei porque eles eram salvos. Eles guardavam a lei, eles viviam pela fé. E eles, ao sacrificar um cordeiro, eles estavam dizendo que aguardavam a vinda do Messias, aquele que pagaria pelos seus pecados. E é disso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o ungido. Por que Jesus é chamado de ungido? Eles estão apontando para o Antigo Testamento.
a figura do rei, que era ungido do Senhor, a figura do profeta, que era ungido do Senhor, a figura do sumo sacerdote, que era ungido do Senhor. Esses três ofícios eram recebidos por meio da unção. Jesus Cristo é o rei, é o sacerdote e é o profeta da parte de Deus. Ele veio para trazer a mensagem de Deus para nós, para nos ensinar. Ele vem para ser o sumo sacerdote, para oferecer a si mesmo como sacrifício, para ser o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o rei que inaugura o reino de Deus e reina para todo sempre, está assentado à destra de Deus. O reino de Jesus não virá, a gente não tem que aguardar um reino milenar, ele já está reinando, o reino de Deus já é presente, já vivemos o reino de Deus. E aqui João Batista então é o último profeta, ele se veste rusticamente. Veja, ele come gafanhoto, ele come mel. E comer gafanhoto é algo bem estranho, né? Mas tem muita gente que come coisa muito pior hoje em dia, né? Tem gente aí que come jiló. Então, acho que não é muito diferente, não. E João Batista era primo de Jesus Cristo e um arauto. E sempre antes da vinda do rei, o arauto vem preparando o caminho, dizendo que o rei está chegando. João Batista é o arauto, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele é quem vem para trazer a boa notícia dizendo: eis que vem Jesus, o Cristo, eis que vem o Messias. Ele prepara o caminho do Senhor e todo o povo o ouve. Ele denuncia os pecados do povo. Ele faz o que a lei faz. Ele cumpre o papel que a lei cumpre. Então ele chama o povo ao arrependimento. E esse é o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho é que nós nos arrependamos dos nossos pecados e creamos no Senhor Jesus, aquele que pagou pelos nossos pecados. Então nós temos Cristo indo até João Batista. E veja que João Batista, ele diz para o povo, ele diz: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. O que João Batista está querendo dizer aqui para nós? Veja, curvar-se e desatar as sandálias dos pés era exatamente o que o escravo fazia em uma casa. Então veja, naquela época nós tínhamos senhores e tínhamos servos, e os servos da casa tinham vários patamares de servos. Então você tinha, por exemplo, servos que estavam em outro patamar, né? Como por exemplo o mordomo da casa, era aquele que guardava a despensa. Então o mordomo da casa, ele cuidava, por exemplo, de toda a economia da casa. José era o mordomo de Potifar, ele então organizava tudo ali dentro da casa, ele era o administrador. Nós tínhamos, por exemplo, o pedagogo. O pedagogo era aquele responsável pela instrução, que ensinava o filho do servo, que ensinava as pessoas ali da casa. E nós tínhamos então aquele que não tinha muito o que oferecer. E o menor servo, o mais humilde, o mais rejeitado, ele era responsável então por lavar os pés das pessoas que entravam na casa. Então, as ruas empoeiradas de Jerusalém, nós tínhamos então as pessoas andando de sandálias. E quando eles entravam na casa, eles precisavam ter os pés lavados. Hoje, em período de pandemia, nós temos tirado os nossos sapatos para entrar em casa. Naquela época, eles tiravam também. E tinham que lavar os pés para entrar em casa. Quem lavava, o menor escravo, que João Batista está dizendo, o maior de todos os homens, o maior de todos os nascidos de mulher, segundo o relato de Jesus Cristo. Ele diz: eu não sou digno de desatar as sandálias do meu Senhor e lavar-lhe os pés. Queridos, e tem muita gente achando que é a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote, para quem preferir bolacha ou biscoito. Está pensando que, sabe, que é o centro do universo. Nós não somos. O centro do universo é Jesus Cristo. Tudo para Ele, por meio dEle, por Ele. Então, nós temos Jesus indo até João Batista, e Jesus vem para ser o representante da humanidade, e ele é batizado por João Batista. E veja que o batismo de João Batista não é o batismo cristão. Nós temos em Atos, por exemplo, discípulos de João Batista que são batizados no batismo de João, mas nem sequer receberam o Espírito Santo, sequer ouviram falar de Jesus.
Então, eles não eram batizados no batismo cristão. O batismo de João era um batismo judaico, um batismo de purificação judaica, que era feito no Antigo Testamento, toda a purificação por meio da água. Eles aspergiam água pura, no sentido de purificação. Então João Batista estava chamando o povo ao arrependimento e que o povo fosse purificado. E Jesus cumpre toda a lei cerimonial. Então ele passa pelo batismo e, como representante de raça, como cabeça da humanidade, como segundo Adão, ele entra no Rio Jordão, ele é batizado pelo apóstolo João. E tudo que ele faz representando a humanidade. E quando ele sai da água, ele experimenta 3 coisas, que na tradição judaica significam a inauguração do reino escatológico de Deus, a inauguração do reino de Deus, a vinda do reino. Então, o que acontece depois que Jesus sai da água? O reino de Deus é inaugurado. O rei inicia o seu reinado. Agora ele pode dizer, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Então, o que ele experimenta? Em primeiro lugar, os céus são abertos acima dele. Os céus são rasgados acima dele. É possível que a gente esteja falando uma mistura cósmica do mundo espiritual com esse mundo físico. Então nós temos naquele momento os céus rasgando-se, a voz que vem do céu dizendo, tu és meu filho amado, o reino de Deus sendo inaugurado, o reino escatológico. O Espírito desce sobre ele, como pomba. Ali nós temos o Deus triuno representado, Deus o Filho, o Espírito Santo e Deus o Pai, e a voz celestial, Deus o Pai, falando sobre ele. Então nós temos Jesus ali no Rio Jordão e saindo do Rio Jordão e indo para o deserto. Ao longo de toda a Bíblia a gente tem cenas padrão. O que é a cena padrão? É a cena que normalmente se repete, porque ela comunica. E Deus tem propósito ao mostrar essas cenas. Como, por exemplo, passar pelo Rio Jordão e entrar no deserto. Quando que isso acontece? Isso acontece no Êxodo. Quando o povo de Deus sai, então, do Egito, eles passam pelo Rio Jordão e eles entram no deserto, rumando para a terra prometida. O que Jesus faz? Ele passa pelo Rio Jordão, ele vai para o deserto e ele está indo para conquistar a terra prometida. Jesus, lembre-se, Jesus em grego é literalmente Yehoshua em hebraico, que é Josué no Antigo Testamento. Ele é o Josué que conquista a terra para nós. A terra, a vida eterna. A nova Jerusalém para todo sempre. Não a terra que pode ser perdida, como foi, mas a nova terra, novo céu, que ele conquista. Agora no deserto ele é tentado. Ele passa pelo deserto. E diz o texto bíblico que ele fica então 40 dias no deserto. E quem leva João Batista ao deserto? Quem leva Jesus ao deserto? O próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, é quem conduz Jesus para o deserto. E é Deus no Antigo Testamento quem conduz o seu povo ao deserto para provar o seu povo. E ele diz, eu mesmo te conduzi para o deserto para provar, para ver o que havia no seu coração. Deus é quem conduz Jesus Cristo, o Messias, ao deserto, no intuito de prová-lo. O Espírito o impeliu para o deserto para ser provado. E ele é provado no deserto. E agora, ele já chega batendo forte no inimigo. Ele já enfrenta de cara aquele que derrubou a humanidade inteira. A serpente. O dragão lá de Apocalipse. Satanás. Ele já vai direto para tentar Jesus. Ao cabo de 40 dias, ele chega lá para poder tentar Jesus. No momento em que ele teve fome. E nós seremos tentados essa semana. Você será tentado. Diariamente nós somos tentados. E
Mesmo as tentações do diabo servem para nos conduzir a Deus. Mesmo as tentações de Satanás servem para nos provar no intuito de que a gente possa ser aprovado, conduzido e glorificar ao Senhor. É isso que acontece na vida de Jó. Deus é glorificado na vida dele, ele pode testemunhar do Senhor. E quando tentados, e quando provados, e quando passamos pela enfermidade, pela dificuldade, pelo deserto, pela provação, pela pandemia, nós temos a oportunidade de glorificar a Deus, de exaltar a Deus por quem Ele é, de honrá-lo, de viver para a glória dEle. E agora nós temos 40 dias, isso também é algo padrão. Nós temos Moisés 40 dias lá no Monte Horebe, nós temos Elias 40 dias no deserto, Moisés passando 40 anos no deserto. E Jesus então é o cumprimento de toda a lei. Agora Satanás quer derrubar Jesus Cristo. Veja, Jesus é conduzido para um lugar perigoso. O texto bíblico vai dizer no verso 13 que ele foi tentado por Satanás e estava com as feras. Nós estamos falando de um lugar inóspito. O deserto é considerado na Bíblia como um lugar inóspito, um lugar difícil. Jesus agora está faminto, ele está em jejum por 40 dias. E mais do que isso, haviam chacais, haviam animais perigosos ali. E o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, ele passa pelo deserto, e pela provação, e pela tentação. O Éden, no Antigo Testamento, na primeira tentação, em Gênesis capítulo 3, inicia-se com um jardim. Então nós estamos falando da figura de um jardim, onde os animais eram amigos. Todos os animais eram amigos do homem e da mulher, do primeiro Adão. O Novo Testamento não começa em um jardim, começa em um deserto. E os animais eram inimigos. Nos dois ambientes nós temos a serpente. No Éden, a serpente vence e derruba o homem. No deserto, a serpente falha. E o segundo Adão já derruba Satanás. Isso é apenas o começo. Ele já vence Satanás. Ele já dá uma pancada enorme em Satanás no deserto. O primeiro Adão falhou em um ambiente totalmente favorável. O segundo Adão cumpre toda a lei e vence em um ambiente totalmente contrário a ele. As feras estavam lá, mas os anjos o serviam. Mas os anjos o serviam. Deus é quem é o Filho para nos salvar, queridos. As boas novas do Evangelho, o plano de Deus em prática, é algo planejado desde a eternidade. Então nós temos Jesus Cristo como Filho de Deus, que vem para pagar o preço no meu e no seu lugar. E ele sofre no meu e no seu lugar. E ele vence no meu e no seu lugar. Que Deus nos abençoe, queridos. Que a gente possa olhar para Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias, como esse grande Deus que veio ao nosso encontro. Nós estávamos perdidos. Não em uma pandemia qualquer. Nós estávamos perdidos no pecado. Uma doença muito pior do que uma pandemia. Uma doença que mata não somente o corpo, mas destrói a alma. Jesus vem para trazer a cura para mim e para você. Deus nos abençoe. Vamos orar. Em seguida você tem a oportunidade de fazer perguntas, comentários, e aí eu poder bater um papo com vocês. Santo Deus, obrigado ao Pai pela tua palavra que foi lida e exposta. Te agradecemos pelo privilégio de poder nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Por estudar o Evangelho de Marcos tão profundo. Visita cada um dos meus irmãos nesse momento nos seus lares. Livra-os do mal. Livra-os dos homens maus. Ó Deus, nesse tempo de crise, possamos nos achegar diante do Senhor e nos voltar para o Senhor. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nos ajude, ó Deus, a glorificar o Teu nome. Vá ao encontro daqueles que necessitam com Tua mão providente, trazendo cura, salvação, libertação. Oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a preciosa vida de vocês. Quero dar aí a oportunidade para que vocês façam perguntas, comentários. Vê aí o pessoal que chegou aí. Bênção. Dilma Vascaína aí, ó. Peço oração pelo meu filho, André Luiz. Vamos estar orando pelo seu filho, querido. Pelo André Luiz.
Dona Gleuza, compartilhado, bênção, Deus abençoe a senhora. Rafael, meu primo lá do Canadá, Deus te abençoe, querido. Tamo junto. Zizuína Soares, boa noite, Deus te abençoe. Lita Linley, paz do Senhor, querida, Deus te abençoe. Se tem algum comentário, alguma dúvida, querem fazer aí, uma pergunta, essa é a hora. E agradeço, viu, meus irmãos, por estarem conosco aí, participando desse vídeo nesse momento. Para mim é motivo de grande alegria estar partilhando a palavra do Senhor com vocês. E apesar desse período difícil, a gente está aprendendo mais do Senhor e compartilhando, né? Então, você que ouviu e esteve conosco, né? Se chegou depois, o vídeo vai ficar salvo aqui na página, você pode ver depois e pode compartilhar para que as pessoas vejam posteriormente, tá bom? Kelvin Santos, amém, Rev. Deus continue nos abençoando. Boa noite, querido. Deus abençoe. Bom tê-lo conosco. Alguma dúvida, comentário mais, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Coisa boa é a gente poder estar junto, tá bom, querido?